Paz do Senhor Jesus Cristo a todos, irmãos. Desculpe, eu gravei um vídeo, mas acho que a qualidade ficou muito alta e não consegui postar. Então, como eu estava compartilhando com vocês, a história de um homem que ficou em confinamento, ficou confinado. Ele tinha planos, ele tinha projeto, ele desejava ir para a Espanha, né? Já estava com a viagem comprada para ir para a Espanha. Ele tinha até avisado já aos seus irmãos, aos seus amigos, que ele iria para a Espanha. E só que isso não se concretizou. Ele não chegou à Espanha. E não estou falando de um caso recente, né, no tempo de coronavírus, mas eu estou falando do apóstolo Paulo, que em Romanos, no capítulo 15, ele diz assim: quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e para que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, dizia que ele ia para Jerusalém, para Roma, e de lá ele já estava como certo ir para a Espanha para pregar o evangelho. Mas o apóstolo Paulo nunca chegou em Roma. O seu projeto, os seus propósitos não se concretizaram. Quando ele chega em Roma, ele é preso e ele fica num confinamento obrigatório, diferente do nosso, né? Nosso confinamento, ele é um confinamento de consciência. Nós estamos conscientes de uma situação e nós estamos confinados a fim de evitar uma coisa pior. O apóstolo Paulo, ele estava preso, ele foi para um confinamento obrigatório, ele estava preso. Os seus planos de viagem não se concretizaram. Os planos que ele tinha projetado, agendado, não se concretizaram. E o que o apóstolo Paulo fez? Ele se entristeceu. Ele se deprimiu? Não. O apóstolo Paulo, ele demonstra uma alegria nessa situação. Na situação de confinamento, o apóstolo Paulo mostra um coração plenamente satisfeito em Deus, em que ele podia receber tudo, independente do lugar que ele tivesse, vindo das mãos de Deus. É o mesmo apóstolo que escreve: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como essa situação pode contribuir para o nosso bem? Essa pandemia mundial, esse momento de confinamento, todos dentro de casa, não podemos abraçar as pessoas amadas, não podemos nos locomover, não podemos congregar com os irmãos, não podemos estar perto. O apóstolo Paulo estava nessa situação, mas ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E agora ele está explicando em Romanos, no capítulo de número 5. Ele escreve assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, o apóstolo Paulo explica como nesses momentos de dificuldade e de confinamento, Deus está trabalhando na nossa fé. Deus está gerando fé para que esse momento de confinamento se torne algo que depois, quando isso for algo passado, que o evangelho seja expandido e a glória de Deus seja vista. Paulo escreve lá em Romanos 5: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Eu quero te dizer, queridos, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então nós temos a paz com o nosso Deus.
diferente do mundo. O mundo, ele não encontra essa paz. O mundo, ele se desespera. O mundo, ele acha que todo o globo terrestre vai sucumbir diante dessa situação. Mas nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, aquele que nos chamou, aquele que nos salvou. E aí ele escreve em Romanos 5, né, onde nós estamos aqui estudando, e ele diz: e não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações. É isso que o apóstolo Paulo diz. Nós nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque ele era masoquista? Não. O apóstolo Paulo está dizendo porque a tribulação, ela vai entrar numa cadeia de produção na nossa espiritualidade. Olha o que ele vai dizer. As tribulações produzem paciência. E a paciência, esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero enfatizar sobre a palavra paciência. O apóstolo Paulo, ele está dizendo, as tribulações, ela tem um objetivo. Ela vai entrar numa cadeia. Ela é um insumo. Ela é a matéria-prima que vai produzir em nós paciência. Queridos, nesse momento de confinamento, o Senhor quer nos ensinar paciência. Uma paciência que vem de Cristo, de uma fé confiante, de saber que Deus está no controle de todas as coisas. Paciência de estar na nossa casa, com a nossa família e sermos cheios do Espírito Santo. Paciência em meditar na palavra de Deus todos os dias como a nossa alegria. Paciência em esperarmos um pouco para que toda essa situação passe. Paciência para estarmos com nossos irmãos aqui pelos meios de comunicação, exortando uns aos outros, edificando, dando forças, orando e estando juntos para que a glória de Deus se manifeste em nosso meio. Porque a paciência, diz o apóstolo Paulo, produz o quê? Mais um ciclo da produção. A paciência produz esperança. É nessa paciência, é nesse momento de confinamento, queridos, que a fé em Cristo cresce. Então nós temos o quê? Esperança em Deus. Esperança de que Deus está tratando com o mundo, que Deus está chacoalhando o mundo. A Bíblia diz, quando Deus fala, quem não tremerá? Deus está no controle de todas as coisas. E essa paciência do confinamento tem que produzir em nós esperança. Esperança de que Deus é a nossa força, o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É a paciência, queridos. Em Salmo diz o que? Esperei, Salmo 41, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Em Romanos 8, 25 diz, mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Hebreus 6, 15, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Apocalipse 14, 12 diz, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. 2 Coríntios 12, 12 diz, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5 diz, ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. É uma paciência que produz esperança em Cristo, nosso Senhor. E isso vai revigorar a nossa fé. E a esperança, continua o apóstolo Paulo, a cadeia de produção, a esperança não traz confusão. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. A esperança no nosso Senhor não nos traz confusão. Por quê? Porque nós não ficamos confusos com as coisas do mundo. A nossa fé não depende do que está acontecendo fora, querido. O apóstolo Paulo estava preso, mas o assunto dele era Cristo.
Ele não escrevia falando, ó, o governo romano deu um decreto, o governo romano está assim, nós fomos perseguidos, fulano de tal morreu queimado. Não, o apóstolo Paulo, ele se alegrava e pregava Cristo. Essa é a nossa esperança. As notícias do mundo não nos trazem confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A nossa fé está firmada em Cristo, querido. E toda vez que Deus chama seu povo a um confinamento, há um propósito de glória. Quando ali os pais de Moisés esconderam ele, confinaram aquele bebê por 3 meses, havia um propósito. Moisés seria o libertador do povo. Quando Jesus pede aos seus discípulos para ficarem no cenáculo, eles ficaram por vários dias confinados. E quando eles saíram, foi uma explosão de glória, a palavra e o Espírito de Deus agindo. Quando o apóstolo Paulo ficou preso, o que ele produziu? Produziu essas cartas, palavras cheias da glória e da esperança de Deus. Martinho Lutero, quando afrontou sozinho toda a igreja romana, a igreja católica, ele foi decretado uma dieta de Worms para prender e matar Lutero. Esconderam ele no castelo, ele ficou 2 anos. O que Lutero fez? Ele se entristeceu? Ele ficou entediado? Não. Ele traduziu a Bíblia para o alemão. Foi uma paciência produtiva. É isso que nós temos que ter, queridos. Uma paciência produtiva. Produzamos porque esse confinamento é para que depois de passar, a glória de Deus apareça. Deus fará grandes coisas. Deus está chacoalhando o mundo. Deus está nos chamando para uma paciência produtiva, de esperança, de fé, onde nós viemos a meditar na palavra, chamar nossa família, fazer cultos, cantar cânticos, hinos da harpa, espalhar isso pela internet. O apóstolo Paulo disse: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. É isso, queridos. Tenham esperança em Cristo. Se regozijem, animem-se, tenham paciência nesse momento e que o vosso coração esteja posto em Cristo, porque a paciência, a tribulação produz paciência. A paciência produz esperança e a esperança não nos traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Creia que Deus está fazendo um momento de recolhimento para chacoalhar o mundo. Quando esse confinamento cessar, a palavra de Deus virá poderosamente e muitos terão que reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida, comunidade cristã. Pai, nós amamos vocês em nome de Cristo Jesus. Amém.